Olá, hoje nós vamos falar sobre a importância da vacinação. Vacinas são importantes em diversas fases da vida, não só para crianças, como também para adultos, idosos, e são importantes em todas as fases da vida, desde crianças, na proteção de doenças infecto-contagiosas, potencialmente fatais, na fase adulta também, prevenindo, cuidando, protegendo a saúde individual e também protegendo contra infecções que podem atrapalhar a rotina de trabalho, rotina de vida, trazer sequelas, como também na fase adulta, que podem, dos pacientes mais idosos, que podem estar trazendo complicações também. Especialmente nas crianças, o calendário da rede pública é muito bom, ele contempla muitas das vacinas que a gente precisa que as crianças tomem, é um dos melhores do mundo, o nosso calendário nacional de imunização, e ele deve ser seguido, tá? Claro, nem tudo vai estar no calendário nacional de imunização, sempre existem vacinas que não estão contempladas nele. E os motivos não são diversos, não só custo, tá? Muitas pessoas acham que é simplesmente pelo custo que um governo não incluiu uma vacina no calendário, mas não. Existem matérias-primas que às vezes ficam em faltas para a produção dessas vacinas, como já aconteceu no passado com a DTPA. Existe a limitação do laboratório para a produção, que é o que a gente está vendo com a dengue, A gente tem uma vacina que é disponível na rede pública, que está sendo feita dos 10 aos 14 anos, e a rede privada não consegue comprar essa vacina para atender a demanda que é a procura. Entre as vacinas que a gente não tem para crianças, duas muito importantes são a meningo B, tá? Que é uma doença, a meningite é uma doença muito grave, tá? Potencialmente fatal, e a vacina pneumo 20, que é uma vacina mais completa contra o pneumococo. Tá? Nós temos na rede pública a pneumo 10, tá? E em centros de imunobiológicos especiais para determinados grupos, a pneumo 13. Porém, a 10 atualmente protege contra cerca de 9% do que circula de pneumococo atualmente. Já a pneumo 20 próximo a 78%. Tá? Então é uma diferença significante, não porque a vacina pneumo 10 não serve, não é boa. Então tanto é boa que ela já conseguiu prevenir e diminuir a circulação de todos esses pneumococos constantes nela. Porém, não vai ter tudo e a vacina pneumo 20 é uma vacina que ampliaria bem a proteção, principalmente no grupo aí da primeira infância, no primeiro aninho de vida, mas também pode ser importante nas outras faixas etárias. Outros reforços que são importantes da gente fazer e buscar na rede privada é no caso da hepatite a segunda dose, porque a primeira é dada na rede pública, com 1 ano e 3 meses mais ou menos, e a partir dos 6 meses dessa dose já pode ser feita a segunda dose, que não está contemplada no Programa Nacional. O reforço da meningo ACWY aos 6 anos é outra vacina importante, que também não está contemplado na rede pública, tá? Eles fazem a ACWY aos 11 anos, depois da última dose da meningo C, que é feita com 1 ano, mas existe uma recomendação da Sociedade Brasileira de Imunização de reforço dessa vacina a cada 5 anos até a adolescência. Então, as crianças de 6 anos seriam, se possível, seria interessante buscar também essa vacina no mercado privado. Outra diferença está em relação à vacina do HPV. A vacina disponível na rede pública é a quadrivalente, na rede privada a gente tem uma 9-valente, que contempla tipos a mais do HPV. Em relação a vacinas para adultos, tá? A gente não deve esquecer, não só a vacina de difteria e tétano, o ideal, se possível, seria fazer de coqueluche também, vacina contra a gripe, atualmente disponível para todas as idades na rede pública a partir dos 6 meses, não deixem de buscar. Vacinação contra pneumonia, meningite, herpes zoster, propriamente dengue, que está difícil de conseguir, mas é uma vacina disponível dos 4 aos 60 anos, e assim por diante, Quantos adultos a gente já não teve sequela dessas doenças, Não só dias de trabalho que perdeu, mas também complicações relacionadas a custo de medicamento, complicações das doenças, sequelas dessas doenças, que atrapalham bastante a vida dessas pessoas, Quem não conhece uma pessoa que já não teve um H1N1 e precisou ficar afastado do trabalho, alguns que tiveram até sequela pulmonar, ou alguém que teve um quadro de herpes zoster e ficou com uma nevralgia pós-herpética, que a gente sabe o quanto é sofrido. Então, são vacinas que podem ser buscadas na rede privada quando não tiver na rede pública.
Falando em vacinação de pessoas acima de 60 anos, a gente tem também um calendário robusto de vacinas que a gente pode estar aplicando, não só de gripe, Covid, né, mas também a vacina contra a pneumonia, ou fazer o esquema da pneumo 13 ou 15 com a sequência da 23, ou então fazer a pneumo 20 em substituição a essas, vacina contra herpes zoster, vacina contra o vírus sincicial respiratório, vacina contra difteria, tétano e coqueluche, hepatite B e outras vacinas. Em relação a algumas vacinas que geram dúvida, né, que geram polêmica, o que a gente tem de vacinação para pneumonia hoje em dia, né, nós temos a Pneumo 10, que contempla as crianças na rede pública, né, no calendário do Programa Nacional de Imunização. Nós temos a Pneumo 13, 15 e 20, né, disponível na rede privada, e a Pneumo 23 também disponível na rede pública e privada. O esquema sugerido é de fazer as pessoas acima de 60 anos a Pneumo 13 ou 15, na sequência 23, tá? E depois de 6 meses, ou, né, quem já tomou a pneumo 23, depois de um ano tomar a 13 ou a 15, né, e um reforço da 23, 5 anos depois da primeira dose de pneumo 23. Ou substituir esse esquema pela pneumo 20, que é disponível na rede privada atualmente. Vacina contra o herpes zoster também gera bastante confusão, tá? Existem 2 vacinas para o herpes zoster, né, a Zostavax, que já é uma vacina que começou a ser aplicada em 2006, mais ou menos, e depois, atualmente, né, nos últimos anos, chegou a Shingrix ao mercado, que é uma vacina contra herpes zoster que não tem agentes vivos, que pode ser indicada, inclusive, para imunocomprometidos. O ideal é a vacina, né, com melhor ação aí, é a Shingrix. Ela é feita em 2 doses, com intervalo de 2 a 6 meses entre elas, e é uma vacina que ela tem uma capacidade muito boa de proteção, de reduzir chance de herpes zoster, né, e de reduzir as complicações do mesmo. Outra situação recente em relação à vacina, que também gera bastante dúvida, é relacionada ao que tem de vacina para proteção contra o vírus sincicial respiratório, que é o causador de bronquiolite no bebê. Então, nós temos de vacina a Arexvy, e a Abrysvo, que são vacinas contra o vírus sincicial respiratório. A Arexvy é recomendada a partir dos 60 anos, tá? E a Abrysvo, ela pode ser feita a partir dos 18, ela veio especialmente indicada para grávidas, tá? Mas podem ser feitas em idades superiores, com o objetivo de proteger o bebê, né, contra a bronquiolite, contra o vírus sincicial respiratório, que é um dos principais causadores de bronquiolite. Além disso, nós temos anticorpos monoclonais contra o vírus sincicial respiratório, que não são vacinas, é o Palivizumab, o Beyfortus, Palivizumab já antigo, né, que é indicado para bebês prematuros, e mais recentemente o Beyfortus, que é um anticorpo monoclonal que veio indicado para bebês de qualquer idade, a partir do nascimento, especialmente bebês com menos de 1 ano de idade, e ainda uma atenção especial a prematuros. Outra diferença em relação à vacina do HPV, nós temos na rede privada a quadrivalente, que protege contra 4 subtipos de HPV, disponível para adolescentes, crianças aí a partir de 9 anos, recomendação pela Sociedade Brasileira de Imunização de 2 doses, e nós temos também a HPV-9, que é disponível em rede privada. Até 20 anos, recomendado 2 doses, a partir de 20 anos, 3. Outra diferença importante explicar é com relação às vacinas contra a dengue. Existem 2 vacinas contra a dengue, a Denvax, que tem sido descontinuada pelo laboratório, mas ainda às vezes é encontrada em alguma rede privada, em esquema de 3 doses a cada 6 meses, e a Qdenga, que é a vacina atualmente disponível na rede pública, oferecida dos 10 aos 14 anos, tá? E também disponível em rede privada, porém, né, recentemente, após a inclusão da vacinação na rede pública, o laboratório produtor tem tido muita dificuldade de abastecer o mercado privado. A gente não tem conseguido encontrar essa vacina com facilidade nas clínicas privadas de vacinação. É importante a gente lembrar que vacinação não é coisa só de criança. Então, adulto também precisa ter carteirinha de vacinação, precisa organizar isso. O fato de ir tomar, cada hora marca num lugar, num papelzinho, ou não ter um registro, é prejudicial, que fica com as informações
perdidas, né, muitas vezes esquecidas, não lembra se tomou, não tomou, lembra que tomou uma vacina, não lembra qual foi. Então é muito importante ter um calendário organizado, uma cadernetinha de vacinação organizada. Se ainda não tem, comecem, tá? Procurem uma rede privada ou rede pública, vacine o que tem lá, procura uma rede privada depois e vê o que está faltando. Vacina é um dos maiores avanços da medicina, dos maiores benefícios, né, que a gente tem em relação à prevenção de doenças infecciosas, muitas doenças que causaram até surtos, epidemias. Então, não deixem de se vacinar, não deixem de organizar suas carteirinhas de vacinação, que isso é essencial.